Rapaziada, como diz o título do vídeo aí, o São Paulo Futebol Clube é o necromante do futebol brasileiro. É o cara, é o time que gosta de ressuscitar defunto, de trazer os caras de volta à vida. O necromante pelo menos ainda usa aquela porra pra alguma coisa, né? E o São Paulo só toma no rabo, né? E aconteceu mais uma vez. Já tinha acontecido ano passado, não lembro com que time lá, que estava sem ganhar por vários jogos e o São Paulo perdeu. Aconteceu com o Atlético Mineiro, que estava sem ganhar, sei lá, 12 jogos, o São Paulo perdeu. E agora de novo com o Santos, que estava aí com 3 derrotas seguidas, era a cara do São Paulo perder esse tipo de jogo. Tipo assim, não só eu, mas eu via a torcida pela internet e tudo mais aí comentando de que, tipo, cara, é a cara do São Paulo perder esse jogo. Não só pelas derrotas do Santos consecutivas, que aí acaba sendo um gasto para os caras tipo, ter que reagir, mas é porque o São Paulo dos últimos anos é o time que, mesmo quando é campeão, como foi na Copa do Brasil, teve Paulista e Supercopa e tudo mais, ou quando joga bem mesmo e tal, é um time que dificilmente sabe girar a faca. E esse girar a faca, no caso, não é só na questão de tipo assim, puta, você tá ganhando o jogo e mata o jogo, sabe? Também é na questão de tipo assim, porra, você pegou um rival ali que era o Corinthians, vinha de uma sequência muito boa, que ninguém explica, né? Tipo, quando o time lá tá invicto, a gente ganha. Quando o time não tá ganhando nada, a gente perde, não dá pra entender. Mas agora seria uma oportunidade de tipo assim, porra, você ganhou do Corinthians, daquele fim de semana maravilhoso lá de Copinha e Clássico. Aí ganhou da Portuguesa ali num jogo meio feio, mas que o time reserva foi lá com o Rian Francisco ganhou no final. Agora você pega o Santos num clássico e tal e tudo. Por que, que você não gira a porra da faca e não termina de manter a sequência, matar mais um rival e dar sequência no campeonato? Não, o São Paulo não pode acontecer isso. O que acontece com o São Paulo? É nítido de que o Neymar chegou, os caras estão motivados, o campo tá tudo cheio d'água porque choveu e tudo mais e tal, não sei o que tem nas quantas. É claro que o São Paulo ia perder o jogo. Não ia ter jeito. Só que assim, o São Paulo perdeu o jogo por quê? Será que é porque essa mística? Ou porque ele é só um necromante mesmo que eu falei, que gosta de ressuscitar defunto? Eu acho que não é só isso, tá? Agora falando na parte um pouquinho mais assim, pro jogo mesmo, né? Trazendo mais pra realidade aí. Eu acho que, pra mim, essa derrota tá na conta do Zubeldia. Por que tá na conta do Rebeldia? Acho que é meio óbvio explicar isso. Eu acho que esse tipo de jogo, gramado pesado, cheio d'água, o Wilker, mas já tava assim lá no Morumbi e tudo mais contra o Corinthians. Sim, no primeiro tempo tava, o gramado um pouco mais pesado, mas a drenagem do Morumbi tava funcionando melhor do que aqui na Vila Belmiro. Então lá o jogo conseguiu andar um pouco mais rápido e o segundo tempo fluiu perfeitamente. Aqui não, aqui o jogo continuou pesado praticamente os 90 minutos. Lógico, eu não estou falando que por causa disso a gente perdeu. Longe disso, o time do Santos também teve a mesma dificuldade que a gente. Só que eu acho que o São Paulo não soube ser escalado. Eu acho que aí o Zubeldia começa as primeiras falhas dele. Eu acho que quando você entra jogando fora de casa, com um adversário que vem de derrotas, que está tentando se recuperar, que teve aí anúncio de Neymar, que querendo ou não é um gasto os caras, não tem como. É um ídolo absurdo dos caras, está voltando e tudo mais. Isso motiva todo mundo e motiva os caras que estão jogando ali para poder se manter no time e continuar jogando quando o cara puder, tiver apto para jogar com eles e tal. Então todo o cenário é feito para tipo assim, mano, vamos entrar, mas vamos manter o jogo equilibrado, vamos manter o jogo seguro, vamos tentando segurar o meio-campo. É uma característica do time do São Paulo, ter um domínio do meio-campo. Então vamos tentar e tal, de repente colocar não usar o quarteto, de repente aí sim a ideia seria de repente usar os pontas, não sei, preencher mais o meio-campo, sabe? E o quarteto eu acho que ele funciona para um tipo de jogo que é quando o São Paulo quer propor o jogo e é para, sei lá, tá em plenas condições de troca de passe, tabela, triangulação, que é o que deu certo nos últimos jogos. Nesse jogo claramente não tava para isso, porque a bola parava nas poças, querendo ou não, o time do Santos tomou o controle do meio-campo o jogo todo praticamente. Alguns momentos só o São Paulo conseguiu ter uma melhora, conseguiu sair ganhando, inclusive, com o gol do Lucas, que está fazendo já um começo de temporada absurdo, porque o Careca é diferenciado. Mas assim, o tempo todo, mesmo quando a gente estava ganhando de 1-0, o Santos era melhor. Assim, o Santos chegava mais, o Santos tinha mais controle, mais posse de bola e tudo mais. Estava jogando em casa, a torcida ali gritando. A torcida tinha esquecido que o Santos tinha perdido os 3 últimos jogos. Nos 5 minutos iniciais, pra vocês terem noção, né? Vocês viram aí, né? O Caixinha foi expulso, técnico dos caras. E aí você pensa, pô, isso daí vai fazer com que os caras dêem uma baixada, uma caída. Pelo contrário, parece que melhorou pros caras. E aí a gente saiu ganhando e tal, o Lucas fez o gol, mas sabe quando você tá assistindo o jogo, você vê que seu time faz 1-0, mas você não sente segurança de que o placar vai ser mantido?
E aí foi deu no que deu. Dali, pouco tempo depois, o Santos empatou e tal. E aí foi pro segundo tempo o empate 1-1. E esse primeiro gol já mostra mais ou menos como seria o jogo, na verdade, né? Porque uma bola cruzada, uma bola de lateral, assim como foi o nosso gol, né? Que o Enzo Dias cobrou lateral pro Caleri, o Caleri conseguiu fazer o pivô, passar pelo zagueiro ali absurdo e tocar pro Lucas fazer. Os caras também cobraram lateral, aí o Tiquinho deu a casquinha lá, e aí o jogador do Santos pegou a bola, acho que alguém cabeceou, não lembro agora, o Rafael fez uma defesa lá, uma defesaça inclusive, e aí no rebote ali, o cara bateu na direção do gol, aí chegou, eu esqueci o nome, acho que é Guilherme, o nome do atacante do Santos, que tá fazendo gol todo jogo aí, né? Foi lá e fez o gol dos caras, empatou. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente cobrou o lateral, de repente a defesa do Santos ali estava desatenta, bateu a cabeça, não conseguiu marcar o Caleri e tomou o gol do Lucas, a gente também, totalmente desatento ali, a bola passou pela área e você viu um buraco. Quando a bola foi pro segundo pau, que o cara pegou o rebote do Rafael, era o Oscar que estava marcando o cara, tipo assim, completamente perdido, um buraco na zaga, e ali já dava para ver mais ou menos como seria a toada, porque o Alan Franco, infelizmente, ficou fora do jogo, né, um pouco antes ali, foi detectado uma lesãozinha, algum desconforto, alguma coisa do tipo. E aí, mano, quando você treina o tempo todo com uma dupla de zaga e de repente em cima da hora você tem que colocar um outro, é muito difícil ter a resposta 100% igual. E ali a gente viu. Porque o Alan Franco não é só um cara que tem um bom tempo de bola, que chega bem na bola, que desarma, que sai bem tocando a bola. Ele é um cara que também faz os comandos, ele delega e tal, ele passa, ele ajeita os caras que estão jogando com ele. E ontem ali era o Sabino, e o Sabino eu acho que ainda. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Ele vinha de boas partidas do ano passado e tal. Acho que ontem ele foi mal mesmo assim. Ele falhou em vários momentos ali. Mas o problema eu acho que ainda ele é meio tímido, sabe? Ele é meio retraído ainda. Ele tem um negócio. Eu lembro quando ele foi adaptado para lateral, ele ficava, isso daí não é comigo, eu não sei fazer, sabe? Tipo assim. Então ele é um cara que às vezes não mete muito a cara e pelo menos às vezes não delega tanto. Vem que essa responsabilidade ficou por Arboleda ontem. Só que quando as coisas não dá certo e deu no que deu, né? E aí, no segundo tempo, praticamente, ia ser bem sincero, só deu o Santos, assim. O São Paulo conseguiu chegar algumas vezes, né, e tal, mas o Santos chegava com muito mais perigo, e aí os caras chegavam de uma forma que, tipo assim, parecia que era dois passes, e no terceiro passe quebrava as nossas linhas, e acho que foi assim que saiu a virada, agora eu não lembro de cabeça. Mas enfim, os gols foram assim, desses troca de passe, um buraco na nossa defesa, e os caras chegavam e conseguiram fazer o gol. E aí eles viraram o jogo, o São Paulo ficou meio perdido ali, né, sem saber como reagir. E aí que vem o principal erro do Zubeldia, que não bastava já ele ter errado na escalação, no meu ponto de vista, ele também errou pra caramba na substituição e eu acho que isso é unânime. Eu acho que eu tenho mania de assistir o jogo e acompanhar pelo Twitter para ver o que a galera tá comentando, tudo tá achando, até a galera que de repente tá lá mesmo, né? No estádio, tá acompanhando o jogo e vai tweetando ali pra gente acompanhar os pontos de vista diferentes também. E nessa hora foi unânime, ninguém entendeu nada dessa substituição. Porque assim, o São Paulo tomou o segundo gol do Santos e aí ele me tira o Pablo Maia, que beleza tirar o Pablo Maia, que tá voltando de uma lesão grave, é normal o cara às vezes não ter um ritmo muito pegado, num campo encharcado e tudo mais e tal. Só que aí eu achei que ele ia colocar o Bobadilha, de repente tirar uma outra pessoa, de repente o próprio Oscar, tirar o próprio Oscar que não tava jogando bem, não estava conseguindo criar jogadas, que nem eu falei, o campo não ajuda, mas o Santos estava marcando bem ele também. E aí ele me coloca o Ferreirinha no lugar do Pablo Maia, com a ideia de colocar o Oscar como segundo volante e o Alisson para primeiro volante, e aí colocar o Ferreirinha aberto para, segundo ele, o que ele disse na entrevista, para dar controle do meio-campo e velocidade na saída do Ferreirinha. Só que com isso ele matou os três, porque ele traz o Alisson para primeiro volante, o Alisson até faz bem o papel de marcação, mas o forte do Alisson está na saída de bola, na troca de passe, na chegada no ataque, que é o papel do segundo volante. Então ele já matou o Alisson aqui. Aí ele me mata o Oscar, porque o Oscar tem que fazer o segundo volante, que beleza, ele vai ser o cara ali que vai sair, vai conduzir a bola meio que do campo defensivo pro ataque, pode esticar uma bola, pode fazer um lançamento, pode dar uma enfiada de bola, etc. Só que quando o time está bem marcado, isso não funciona. Então ele matou um cara que era meio campista criador, que o cara tinha que ir lá buscar a bola, voltar e tentar. Aí ficou só um negócio de passe para um lado, passe para o outro. Às vezes o Oscar dava uma invertida para um lado para o outro, mas assim, ainda, sabe? Não usava o potencial dos caras, sabe? E o Ferreirinha, assim, tipo, sinceramente, foi a hora que ele morreu por si só. Porque aí o Oscar tentava dar o passe pro Ferreirinha para o Ferreirinha tentar esticar, provavelmente por orientação do Zubeldia.
Só que aí o Ferreirinha tentava tudo, não acertava. Ele tenta jogada individual, ele não acerta. Ele tenta finalização, ele não acerta. Ele tenta driblar, ele não acerta. Aí ele leva pra linha de fundo, ele passa por dois, você fala, nossa, agora vai. Aí ele toca e bate em cima do zagueiro, não acerta. E aí as jogadas do São Paulo morreram todas aí. Aí o Lucas é obrigado a vir pro meio, e porque aí depois ele fez algumas substituições de colocar o Eric. Aí vai ter o desespero, né? Ele colocou o Eric, o André Silva e o Ferrarese, se eu não me engano, para tentar ali, de certa forma, tipo, renovar o gás, abrir os pontas do lado para ver se o São Paulo conseguia criar mais oportunidade pelas pontas para poder, de repente, jogar a bola na área, já que estava congestionado o meio e tudo mais. Só que você entende que quando ele coloca os pontas, porque ele pensa que o meio está congestionado, não faz sentido ele colocar o Oscar de segundo volante e perder o meio campo. Essa bola vai ficar o tempo todo jogando pelas pontas, mas aí vai depender da habilidade individual de Eric e Ferreirinha. Que convenhamos, né? O Ferreirinha, às vezes, ainda, dependendo do jogo, ele ainda pode ir bem. O Eric, cara, eu nem lembro se ele já fez uma boa partida pelo São Paulo, entendeu? Então, tipo assim, quando você tá perdendo de 3-1 pro Santos e a sua esperança de buscar o empate é Ferreirinha e Eric, aí a gente tá morto. Aí não tem o que fazer, rapaziada. Não tem crise que resolva, entendeu? Então, assim, eu acho que o São Paulo foi mal escalado. As substituições foram muito mal feitas, principalmente essa primeira aí, que eu acho que, tipo, aí. Porque tava 2-1 quando ele coloca o Oscar para segundo volante e o Ferreirinha na ponta. Tava 2-1 pro Santos. O Santos tinha acabado de virar o jogo e ele faz essa alteração como se fosse um negócio tipo assim, puta, é mata-mata, se eu não conseguir buscar o resultado, a gente vai perder. Um desespero absurdo. Tanto que ele mesmo falou na entrevista, não, foi arriscado e tal. Mas assim, pra que correr esse risco? Eu acho que não era melhor você ter mudado de uma forma que tira o Pablo Maia, coloca o Bobadilha tem boa chegada e tal, tenta trocar um passe ali com o Oscar e tal, vamos ver o que não dá. Aí depois, puta, o Caleri não tá bem, de repente, aí coloca o André Silva. A gente falou de colocar o Rian Francisco, que, né, tá iluminado e tal, de repente o moleque sobra uma bola, o moleque guarda. Eu acho que dava para você ter ferramentas ao longo do segundo tempo para você fazer as alterações da forma mais correta. Só que bateu o desespero nele e ninguém entendeu esse desespero. Porque aí esse desespero dele, não, porque eu fazia assim e tal, porque é um risco e tudo, gerou o 3-1. Porque aí ficou um buraco no meio campo, o Santos foi lá e só terminou de encaçapar a gente, entendeu? Galera, o meio campo já era do Santos, entendeu? A gente já não tinha o meio campo. Não é como se, tipo assim, puta, a gente tem o meio campo aqui, estamos dominando, então vamos dar, né, o braço a torcer aqui de perder o meio campo, mas pelo menos tentar uma oportunidade lá no ataque. Não. O Santos já estava dominando o meio campo. E aí ele tira o segundo volante, coloca o Oscar que não sabe marcar, nem quando está no meio ele não ajuda a marcar. A gente pode ver que não é a dele mesmo, e eu acho que ele realmente não tem que fazer isso. Como o segundo volante aí, ele não vai fazer mesmo, porque ele vai ter que ir lá buscar a bola, voltar e pro ataque. Ele não vai voltar para recompor, para marcar, para dar carrinho, para dar bote e tal. Ele até tentou umas lá, mas assim, não é a dele de jeito nenhum. E aí você deixa um buraco que aí só deu oportunidade pros caras, tipo assim, vamos calmar para dar o contra-ataque aqui e terminar de matar os caras. E foi o que eles fizeram com a gente, entendeu? E aí, no final das contas, essas alterações aí que não servem para nada no fim do jogo e tal. E aí meio que você já sabia. Quando o Santos fez o 3-1, acho que todo torcedor de São Paulo assistindo o jogo já sabia que não teria reação. Porque a gente consegue perceber quando o time vai conseguir reagir ou quando não vai, sabe? Quando o time tá. Porque uma coisa é você tá perdendo o jogo, mas você tá sendo superior no jogo. Você tá chegando mais, você tá dominando mais as ações e tudo mais e tal. Não era o que estava acontecendo ontem. O Santos estava fazendo esse papel e estava ganhando de 3-1. Então era óbvio que a gente não ia conseguir chegar e ameaçar os caras, empatar, o que quer que seja, sabe? E aí o que a gente fala aí de colocar de repente o Rian, que a gente sabe que é um moleque da base, que vai ter tempo, blá 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 blá. Cara, você tem que colocar esse tipo de jogador, esse tipo de moleque aí que tem uma luz maior que a cabeça dele, uma estrela maior que a cabeça, como eu falei no último vídeo. Você tem que colocar esses moleques com tempo pra jogar, pô. Você tem que ter, sei lá, pô, dar uns 15 minutos, 20 pelo menos pros moleques jogar. 20 minutos. Ninguém tá falando que ele ia ser o responsável por virar o jogo e tudo mais e tal, não. Mas você tem que dar oportunidade pra esse moleque jogar. Se me colocar ele aos 43 minutos do segundo tempo, pra que você coloca o moleque? Você tá esperando que ele fique lá parado na área e tal, e aí dê certo a bola sobrar e tal. Ele ainda fez uma lá, ele ainda deu uma cabeçada lá, mas aí foi fraca, o goleiro pegou. Mas entende que não faz sentido nenhum, porque mesmo que ele fizesse um gol ali, beleza, nossa, o Rian, realmente, o moleque é diferente, ele faz o gol, a gente ia perder por 3-2. Ia adiantar alguma coisa? Não ia. Então, assim, eu acho que foi todo errado. Eu acho que é um jogo. Não é. Assim, vamos pôr os pingos no i. Não é terra arrasada. De jeito maneira. É uma derrota, como qualquer outra poderia ser. Perdão.
É uma derrota, como qualquer outra. Não foi nada vergonhoso, embora o Santos poderia, se tivesse um pouco mais calma, teve chance de fazer 4, 5 gols, teve chance, eles chegaram. Teve uma altura lá do jogo que os caras tinham finalizado 15 vezes e a gente só 5, entendeu? Isso não pode acontecer. Não interessa que você quer clássico, na verdade, principalmente clássico, isso não pode acontecer. Mas não interessa se é em casa, se é fora de casa, não interessa. Esse tipo de diferença discrepante de finalização, de chegada na área, não pode acontecer. Então, assim, não é terra arrasada, é uma derrota. A gente viu aí o Corinthians perdeu pra gente, mas já voltou, já recuperou, já ganhou as outras 2 partidas. Então a gente tem que fazer isso também. Tem que servir muita coisa de aprendizado. Esse tipo de substituição aí não existe, não existe, não tem a mínima condição. Eu acho que para os zagueiros também ali que não foram bem, o Sabino e tudo mais, tal, acho que os caras têm que sei lá, sentar, trocar umas ideias ali e tal, e rever. Acho que o sistema defensivo todo, não vou nem falar o cara pontualmente. O Arboleda até não comprometeu tanto, mas assim, o sistema todo defensivo não foi bem. Deixou vários buracos e tal e tudo. Igor Vinícius na lateral esquerda, na lateral direita, não funciona nem quando o time tá bem. Quem dirá quando o time tá mal, então é nulo, né? Para mim o Moreira deveria continuar jogando, mas a gente já viu que o Moreira já saiu fora também, não vai jogar. O Wendel tá chegando aí, mas vai jogar na lateral esquerda, a gente continua sem lateral direito, não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas o Igor é muito fraquinho, então para subir ele não consegue acertar um cruzamento, ele não consegue fazer uma tabela, para marcar ele não consegue marcar ninguém, ele passa mal para qualquer ponta de adversário. De novo, mesmo quando o time tá bem. Então, assim, é uma tristeza. Quando esse tipo de jogo acontece, quando esse tipo de falha acontece, não só individualmente, mas no sistema como um todo, porque você sabe que quando os caras subiam, o Soteldo pegava na bola, você falava, mano, fudeu, mano. O cara pegou na bola, velho. E aí é o Soteldo. Não é o Neymar, não é um Messi, não é nenhum craque de bola. É um bom jogador, mas tipo assim, cara, ele pegava na bola e você falava, beleza. Em que momento ele vai subir em cima da bola, igual ele fez contra o Vasco lá? Porque só faltava isso, ele penteava, ele segurava e tal. Ninguém tomava a bola dele, ele trocava o passe do jeito que queria. Quando ele botasse pra correr, ninguém pegava, só parava com falta. E ele só é um jogador que tem uma certa habilidade e é um pouco rápido. E a gente não tem ferramenta nenhuma para parar isso se a gente não tiver no ápice da partida. Tipo, o Arboleda é um fire no jogo que nada passa por ele. Se a gente não estiver jogando no extremo limite, assim, no pico mesmo, ninguém para esse tipo de cara. E aí viram Deus nos acuda toda vez, e os caras chegam e fazem o que quiser na nossa zaga e vira uma bagunça. Então, assim, eu acho que é aproveitar que é começo do ano, aí foi a primeira derrota, tentar tirar coisa positiva, se é que dá daí. De novo, não é terra arrasada, não é nada, não é motivo para querer. Eu vejo a galera emocionada demais aí nas redes sociais, fora Zubeldia, fora não sei quem, não é motivo nem de longe para isso. Mas assim, tem que se espertar. Era uma oportunidade boa para conseguir ali estar entre os principais times na pontuação, para tentar fazer melhor campanha e tal. Só que eu acho que é uma derrota que já mostra que eu acho que não vai dar para chegar na melhor campanha. Entende mais ou menos o que eu tô falando? Pode ser só equívoco meu aqui e tal, mas é o que eu penso, principalmente, né, porra, torcendo pro São Paulo nos últimos anos aí, a gente não tem como tirar essa pulga atrás da orelha. Eu também acho que serve pra a gente dar uma acalmada, pra dar uma baixada Acho que o jogo lá contra o Corinthians e tal, acho que gerou uma empolgação muito grande, porque o quarteto todo ali funcionou bem e tudo mais e tal, o Oscar jogou muito, o Lucas jogou muito e tal, o Luciano teve chance, e a gente acha que vai ser assim todo jogo e não vai. Principalmente porque tem jogo que não deveria ser utilizado dessa forma, assim como esse eu acho, mas né, enfim, torcer para as coisas melhorarem aí nos próximos jogos já ter uma assim, reação rápida, não deixar a peteca cair, não ficar, ai meu Deus do céu, perdemos o clássico lá e agora vamos ter que rever e aí bater cabeça e aí não ganhar o próximo jogo, de repente empatar e já se complicar por bobeira, sabe? Mas, assim, muita coisa tem que ser revista e eu acho que o Zubeldia tem que olhar para si mesmo dessa vez, porque eu acho que ele foi muito mal nessa. Eu acho que até a entrevista coletiva dele, que geralmente são muito boas, eu acho que ele geralmente explica muito bem as coisas, ele dá um ponto de vista muito legal. Para quem gosta de futebol, para quem gosta de se aprofundar ali nessas partes de esquema tático, de desenvolvimento de jogadores e tudo mais, eu acho que o cara, dá para ver claramente que ele entende e ele sabe o que ele tá falando. Só que nessa de ontem ele estava perdido. Nessa de ontem ele tentou explicar o inexplicável e eu acho que nessas horas é você ter um pouco de humildade, sei lá, e aceitar que você foi mal, que você errou e que não deu certo.
que suas coisas não deram certo e tal, e que você sabe que daqui pra frente você vai ter que tentar outras alternativas, porque isso daí eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Parece que foi uma ideia que na hora ele achou que ele tinha uma sacada genial, assim, que nunca foi treinada, só que deu merda, porque a chance de dar merda era 98,99% e obviamente deu merda. Então, eu acho que ele tem que olhar para isso e tentar melhorar nesse aspecto aí para poder não inventar mais querer inventar roda. Vai ter jogo que vai estar perdido por algum motivo, por falha, por questão de gramado, por qualquer outra coisa, não sei dizer. E não dá para você entregar o meio-campo assim de bandeja e às vezes ficar suscetível até tomar uma goleada quando era um resultado completamente normal, o Santos ter virado dentro da casa deles e tudo mais e tal, entendeu? Então, infelizmente é isso, né? Acaba com a sequência boa que a gente tava, dá uma joga um pouco de água no nosso chopp aí que tava empolgado e tal com o time e tal. Mas, de novo, vamos torcer para que tenha sido só um jogo ruim aí e tenha perdido para os caras e que daqui para frente a gente consiga recobrar, porque é muito possível que futuramente aí na fase de mata-mata pode ser que a gente encontre com eles de novo, ou com, né, o Palmeiras, o Corinthians, etc. E o time tem que estar com a cabeça boa e com, né, o futebol em dia para poder conseguir desempenhar melhor e conseguir o resultado melhor. Beleza, rapaziada? Então acho que pra mim é isso. Se tiver alguma coisa aí, quem assistir pode comentar, pode trocar uma ideia, tamo aí e tal, pra responder vocês o tempo todo. Deixa o likezinho aí pra nós e tamo junto. Torcer aí pra que não tenha mais esse tipo de bate-cabeça aí, que a gente tenha o futebol num campo seco, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais chuva, queda de energia, adiamento, puta que pariu, velho. Ontem o jogo era pra começar às 8h30, foi começar quase 10 horas essa merda. E aí até para eu poder conseguir gravar aqui é uma merda, fica muito tarde e tal, e não dá, não tem jogo direito, porque jogar em campo tudo molhado é uma bosta. Então vamos torcer para que o futebol seco volte aí para nós. Beleza? Então tamo junto e vamos São Paulo.